Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod LED, o podcast da LEDvence. Eu sou a Paula Mello, gerente de marketing da LEDvence para a América Latina, e hoje o tema é Luz para Produzir. O podcast que ilumina os caminhos da tecnologia, do desempenho e da inovação no setor industrial. Nesse episódio, vamos falar sobre iluminação industrial, um tema que vai muito além da luz. Envolve segurança, envolve eficiência, produtividade e qualidade em ambientes de trabalho. E para essa conversa, a gente tem dois especialistas aqui do meu lado. A Rose Borges, que é arquiteta e urbanista, com mais de 10 anos de experiência em suporte técnico e projetos industriais. A Rose lidera uma equipe de projetos da PJ Neblina, uma empresa sólida, genuinamente brasileira, que esse ano completa 60 anos de operação no Brasil. Rose, seja bem-vinda. Paulinha, Luan, agradeço muito. Primeiramente, agradeço por estar aqui. Em nome da PJ e Rose, né, claro, eu respeito muito a marca LEDvence e quem está por trás dessa marca. Muito obrigada novamente. Luan Donadão, engenheiro de produto especializado em luminárias LED, que traz uma visão técnica de como essa tecnologia pode resolver as dores da indústria. Oi, Luan. Oi, Paula. Oi, Rose. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. É um prazer estar pro lado da Rose, uma grande parceira nossa, né, com a Paula também. E para falar de um tema que, né, a gente como engenheiro e que trabalha com produto, indústria e etc., e está no nosso sangue, no DNA da LEDvence, é o core. Né? Então, um tema extremamente importante. Tenho certeza que vai ser muito interessante para todos que vão participar conosco desse bate-papo. Então vamos lá, gente. Para a gente começar, eu vou começar com uma pergunta para a Rose. Rose, quais são essas principais dores que você escuta dos clientes da indústria quando o assunto é iluminação? Bom, Paulinha, primeiro, custo da energia. Muitos clientes ainda utilizam o sistema antigo, aquele pouco eficiente, né, impactando diretamente no consumo, tá? Outro ponto recorrente que a gente percebe é a manutenção frequente, que muitas vezes gera aquela parada na fábrica, ocasionando custos operacionais, né? Esse é gritante, né? Nossa, esse é o que eleva muitos custos operacionais, né? Além disso, a gente percebe que muitos clientes têm dificuldades em entender qual é o tipo de solução adequada para aquela sua área. Então, o nosso papel, justamente, é transformar as dores que o cliente tem em oportunidades com projetos eficientes de durabilidade, né, eficiente e que se adeque na realidade da indústria. Que legal, que legal. Acho que isso aí todo mundo se identifica com essas coisas. Então, já vou para uma pergunta para o Luan. Luan, com essas dores, com todos esses problemas, assim, o que você vê de como se desenvolve esses produtos justamente para atender as necessidades dessa demanda aí do mercado industrial? Vamos lá. A primeira coisa aqui, Paula, é importante a gente falar que o principal trabalho aqui é do lado de quem está fazendo o projeto da iluminação, que é a caso da Rose, né? Ela que vai pegar o produto e vai entender aonde vai aplicar, por que vai aplicar e como vai aplicar. O mesmo produto, a mesma luminária, uma high bay, um refletor, você tem ele em 3, 4 tipos diferentes. Pode ser uma temperatura de cor, que vai ser melhor para tal ambiente, pode ser um ângulo de abertura ou pode ser a altura de instalação, não sei, algumas possibilidades. Então, quem está fazendo o projeto, ele pensa em todos esses pontos e faz a melhor utilização da luz ali possível. Por isso que gera economia de energia e outros pontos. Tá? Então, o nosso trabalho do lado de produtos é sempre olhar para esses pensamentos da pessoa de projetos e tentar auxiliar através de produtos, né? Porque para a gente ter essas diversas opções, é necessário ter diversos produtos, né? Então, a gente sempre vai pensar numa lente, né? No ângulo de abertura desse produto X para ficar instalado a 20 metros de altura, tem que ser especial, né? Um produto instalado a 20 metros de altura não pode dar problema, porque você imagina o trabalho para você trocar essa luminária, esse produto, essa lâmpada. Então, assim, do lado de produto, existem diversos pontos técnicos que a gente vai explorar mais ao decorrer, né, do nosso bate-papo, que são extremamente importantes. Mas, assim,
cada produto é especial, cada especificação tem a sua demanda e cada item tem a sua aplicação. Isso que eu acho extremamente importante. É entender essa luminária quadrada, essa luminária redonda, essa hermética, aonde ela vai, por quê e como. Né? Que aí é pegar o produto e traduzir em aplicação, que eu acho que é o grande segredo e é o grande ponto que as indústrias não fazem. O tipo né? de ângulo, de faixa, de proteção. Exato. E acho que a Rose ela pode falar até um pouquinho sobre a dificuldade da indústria aceitar que ela precisa de um projeto. Porque assim como tem residencial, a galera tem, eu consigo, eu sei, eu faço. Vou trocando, dando um jeitinho e aí... E aí no final tá com Frankenstein na mão. Então vamos ver isso. Assim, Rose, quais são os erros mais comuns que você vê nesses projetos que você precisa então identificar e corrigir e entregar um projeto de qualidade aí para o cliente da indústria? Bom, os erros mais comuns, até como o Luan disse, é a falta de um estudo luminotécnico adequado. Isso. Né? Muitas vezes chega até nós projetos que são baseados somente na quantidade de luminárias e não na necessidade real de adequação da iluminação, né, no local. Então, eles não veem a necessidade de adequação da área da iluminação, que ocasiona muitas vezes o quê? Um excesso ou a falta de luz, que a gente vê na indústria muitos buracos, né? Então ocasiona a falta de luz. Sombra, né? Sombra, né? Esses são os erros também frequentes. Outro erro é não considerar o índice de proteção adequado da área. Sim. Né, Luan? É o ponto que você tinha falado até das luminárias que você prepara, né? Para o índice. São ambientes que eu já fui, a equipe já fez o levantamento, ambientes que têm alta umidade. Sim. Vapores, poeira. Tem exemplos até de projetos para ponte rolante, que é um ambiente de alto impacto. Sim. Vibração. Então, existem produtos específicos para essa aplicação, né? Também vejo, não sei se vocês já se depararam com isso, a subutilização da tecnologia. Uhum. Falta dos sensores, de controles de automação. Total. Que pode trazer mais eficiência para a planta. E, por fim, eu acho que um erro comum, vários projetos que não levam em consideração a norma de segurança e ergonomia, a 8995. Olha lá. Né? Que impacta diretamente no quê? Na segurança, na saúde dos trabalhadores e também em adequação da planta, né? Da conformidade da planta. É impressionante, a gente tem muito que aprender aqui. Então, Luan, vamos pensar então nas aplicações. Quais são os principais produtos para a linha industrial? Assim, explica para a gente assim, aonde usa, que tipo de tecnologia, para a gente poder saber se quem está nos ouvindo está fazendo certo. Tá, vamos lá. Quando a gente fala de indústria, eu vou reforçar mais uma informação, né? Olhar para a indústria, a gente tem que olhar para a vida útil de produto. Né? Porque indústria tem um uso muito rigoroso, tantas horas por dia. Então os produtos precisam suportar isso. Isso é o ponto base da onde a gente tem que partir, né? Mas vou pegar um exemplo, tá? A gente está aqui na mesa com uma luminária retangular, tá? Uma luminária high bay com formato retangular. Essa luminária, ela pode servir sim para uma indústria, ela pode servir para N funções, mas um dos principais aplicações é para áreas de armazenamento, né? Por quê? Você pega ali, eles têm corredores. Então, esse tipo de produto, você faz um facho que a gente chama de facho corredor. Então, você consegue distribuir muito bem a luz naquele corredor. E aí, você, com uma quantidade menor de luminárias, você ilumina aquele corredor. Quando você pega uma high bay UFO, ou também essa retangular, dependendo da aplicação, você coloca na fábrica em geral. Né? Você coloca em cima de máquinas, enfim. Só um parênteses, essa UFO que você diz é aquela high bay redondinha que tem um formato tradicional. Exatamente. A high bay mais tradicional, a redondinha, que o pessoal mais instala. Isso aí a gente coloca em quase todos os pontos da indústria, né? Acho que a maior parte das plantas industriais sempre vão com esse tipo de luminária. Quando a gente tem uma externa, a gente sempre vai para os refletores, tá? Quando é um refletor mais próximo, refletor de ângulo aberto. Tá numa torre mais alta, fecha um pouco esse ângulo para a luz chegar com maior eficiência no chão, no local de aplicação. E quando você vai para uma área ainda mais agressiva, com vapor, com umidade, uma câmara fria, a gente tem a linha de herméticas, né? Que aí são luminárias lineares, que tem uma proteção IP65 e uma resistência acima, né, de outros produtos. Então, assim,
é o que a gente está comentando. Cada produto com a sua aplicação. É importante a gente falar que o uso correto do produto melhora muito a conta de energia, obviamente, melhora também o uso, segurança, mas melhora a produtividade. Né? Não ter sombras, a eficiência da pessoa ali na frente da máquina, operando essa máquina com segurança, mas também com produtividade. Eu acho que é uma palavra-chave que às vezes você vai investir um pouco mais num projeto, num produto. Mas ao decorrer do tempo, né, hoje a gente tem produtos com 7 anos de garantia. Ao decorrer desses 7 anos, você vai ter esse payback. Né, que isso eu acho que é um dos pontos que o trabalho do projeto ele faz tudo isso. Né, ele calcula lá o payback, etc. Então é difícil, eu acho, informar isso para o cliente final, mas é um dos grandes desafios. Né? Eu fico pensando nessa situação também do bem-estar da pessoa que está fazendo o trabalho também, né? Para não causar fadiga. Então, você tem que ter uma luz adequada que não esteja ofuscando para que a pessoa também produza adequadamente. Então, é bom para quem está trabalhando e é bom para a produção, né? Saúde dos colaboradores. Exatamente. Ofuscamento, você citou uma palavra muito chave, né? Ofuscamento. Se você pega um produto de uso geral, você vai abrir aquele facho, você coloca lá mais potência para querer compensar a luz, mas na verdade o que você precisa às vezes é uma potência menor, só que com um ângulo direcionado. Você vai direcionar, vai fazer a melhor utilização daquela luz, não vai ofuscar ninguém. O fluxo adequado para aquela área, Exato. para aquela operação. Exato. Então vamos, agora conhecendo todos os produtos, vamos voltar para a Rose. Rose, como começa um projeto de iluminação industrial? Assim, você entra em contato com a indústria vai até a PJ, como é que funciona isso? Na prática, Paulinha, acontece das duas formas, tá? Muitas vezes a indústria, ela nos procura com uma dor clara ali, né? Alto consumo, manutenção recorrente e atualização, aquela modernização na planta. Que às vezes eles têm lá 400 watts, bem antigo, né? Então, além disso, nossa equipe, né, somos proativos. Né? A nossa equipe vai sempre mapeando e buscando as oportunidades ali para oferecer soluções personalizadas para cada tipo de projeto. Um dos pontos mais importantes do estudo também, que a equipe desenvolve, é que antes de fazer um projeto, nós realizamos um diagnóstico técnico completo, né, Luan? Sim. Daquele levantamento anterior no cliente, né? Entendendo o processo, entendendo qual é o tipo de luminância, né, da norma adequada para aquela situação. Para aquele ambiente. Para aquele ambiente, entendendo as situações climáticas e também a operação em si, né? Aí, a partir disso, nós desenvolvemos um estudo luminotécnico unindo a eficiência, a durabilidade, né, que tem muitos produtos que dizem que são duráveis, mas o cliente colocou ali, durou uns 3 meses, né? Sim. Então, a gente lidar com qualidade, LEDVance, e também um que se adeque na realidade, né, do cliente, trazendo um retorno de investimento, que é o payback que você já citou. Que é o payback. E eu acho que quando vocês vão fazer uma visita, o olho, né, eu faço mais a parte de produtos, tem um pouquinho dessa visão, mas eu acho que quem projeta, quando vai fazer uma visita numa planta, tem um olhar que o cliente nem sabe. Né? Mas você vê e fala, olha, isso aqui pode ser melhor, né? Isso. E aí você consegue ir além do que ele espera, né? Tem ambientes até, que eu abri um parênteses, que alimentício, no caso, precisa ter uma iluminação com uma temperatura quente. E lá, né, tem muito índice de inseto, por exemplo. Então, a gente consegue indicar o produto para ele, que ele não tinha nem ideia. Então, a gente consegue indicar uma temperatura cor quente para afastar exatamente os insetos, né? Bom, então a escolha de uma luminária adequada, para que tenha a durabilidade que se espera na indústria, com certeza vai ter um preço diferenciado. Então, por isso, essa questão de payback, né? Então, para que o cliente aceite isso, precisa ser feito um cálculo para dizer que aquilo sim compensa e vale a pena. Então, você tem como dar um exemplo para a gente, numa indústria de porte médio, de como seria um payback, assim, só para as pessoas terem uma noção de como é que funciona isso? Claro, a gente tem até... Foi uma parceria com vocês, foi incrível, né? A gente fez um projeto de retrofit completo na planta. Antes, o cliente utilizava 370 lâmpadas fluorescentes. Ainda temos indústria no Brasil com produtos de iluminação tradicional, impressionante. Utilizando reator. O que E reator ainda. No consumo, Sim. naquela manutenção, né? Nós substituímos por luminárias 80 pontos.
Então, saímos de 370 Nossa. para 80 luminárias high base, né? 150 watts. Isso linha de produção, Rose? Linha de produção. Meu Deus. Exatamente. Pé direito altíssimo, Altíssimo. com lâmpada fluorescente. Lâmpadas fluorescentes. Mas é o que mais tem, viu? Às vezes a Pois gente vai fazer uma visita, é o que mais tem, ele nem sabe que ele precisa. E assim, um reator hoje não é fácil de encontrar, né? Já nem se Sim, vende é mais, difícil, né? né? Então, Tem alguns, né, e mas preço bem caro, assim. imagino, porque são Sim. poucos, então... Então, utilizamos essa luminária que é com driver dimerizável, 0 a 10. Que bacana. Né? Então, utilizamos o quê? Sensores de luminosidade. Pronto. Ou seja, a iluminação da fábrica, ela se adequava à luz natural do dia. Porque tinha claraboia no espaço, Tinha então. claraboia, Então tinha bastante ela se incidência. adequava Que legal. e se Reduzindo o consumo. ficou ali com a operação do cliente. Então, tem horas que não tinha trabalhadores na área, ela conseguia dimerizar. Quando os trabalhadores entravam, a luz aumentava. Né, de nível. Esse projeto, ele não só trouxe, né, uma eficiência energética para a planta, como também se adequou corretamente ali à iluminação. Os resultados reais, ele investiu inicialmente R$100 mil, tá? R$100 mil. Uhum. Ele reduziu 41% no seu consumo de energia, economizou em torno de 90 mil por ano, alinhado aí ao custo de manutenção e ao custo de energia, dentro de, pasmem, 8 meses. Nossa. Que legal, que legal. Pegar um produto com 5 anos de garantia e trabalhando dimerizado, você não trabalha com produto estressado, né, no seu limite, no 100%, você vai ter uma vida útil aí de 10, 15 anos Que desse produto. legal. E, Foi fora, feedback, foi e a feedback na qualidade hora. de luz para o colaborador que está trabalhando ali na planta. Sensores de automação. Então, a diretoria, quando viu aquilo, né, encheu os olhos. Esse é um tipo de projeto que ele foi bem pensado, né, que foi estruturado ali para levar o cliente o quê? Resultados rápidos, que ele necessitava de resultados rápidos e reais, que Uhum. foi em valores. E sem parar toda hora a produção para fazer a troca de uma lâmpada fluorescente. Pois é. Que legal. Luan, agora olhando para o futuro da iluminação industrial, assim, quais são as principais tendências que você enxerga ganhando força? Assim? A gente está falando apenas de eficiência energética ou há outras inovações como conectividade, sensores, automação ou até integração com os sistemas de gestão industrial? Então, tem muita coisa rolando quando a gente olha para o futuro, né? A gente tem que sempre fazer um paralelo e lembrar que nós estamos no Brasil e que os custos aqui são sempre a primeira pedra no sapato, né? E quando a gente abre um pouco mais os custos, sobe um pouco mais os custos, eleva esse custo, a gente tem outros 25 barreiras aí para impedir a gente a não fazer isso. Mas o que existe hoje é essa questão de eficiência energética, ou seja, a gente quer e a gente procura muito essa eficiência energética para ter esse benefício. Então, assim, se você pega as nossas luminárias hoje, né, a maior parte delas, as de mercado industrial / profissional, elas já são dimerizáveis, né? Então, você pega ela, você vai ver 2 cabos. Um cabo mais grosso para você fazer a ligação da energia, todas são bivolt, né, 100, 220, e um cabo de dimerização, normalmente roxo e rosa ou algum cinza ali. Basicamente todas já são. Pouquíssimas pessoas utilizam disso, apesar de a luminária já oferecer isso, né? Sim. Para isso, eu preciso de um driver que tem uma tecnologia de dimerização, fica um pouco mais caro, né? Mas a luminária já tem, tá? Esse tipo de dimerização, né, é uma dimerização inicial, né, o que a gente chama de 0 a 10. É uma dimerização analógica, fácil e simples de fazer, com um custo pequeno. Você pega um corredor de um parque logístico, né? Aquele corredor lá no final não está sendo utilizado. Eu posso trabalhar com ele dimerizado, né? Não preciso trabalhar com ele funcionando 100% a todo tempo. Tem uma luz natural, eu posso dimerizar essa luminária. Então, com alguns sensores simples de instalar, simples de fazer, a gente já consegue, né, fazer isso através dessas luminárias que já possuem. Mas existe uma grande evolução. A gente, mais uma vez, tem muitas barreiras na hora de trazer para cá, por conta aí principalmente de precificação. Se a projetista não coloca todos os detalhes, payback, por que isso, por que daquilo, fica mais difícil de vender. Então é bom contar com pessoas profissionais que consigam fazer isso. Mas a gente tem várias formas de conectividade, né? Tem desde um protocolo analógico como um 0 a 10. Deixa eu só fazer uma pausa. Nós gravamos recentemente um Masterclass sobre iluminação industrial. Sim. E uma das perguntas que veio para a gente lá no canal, enquanto a gente estava gravando, era justamente assim, o que é 0 a 10? Né? Então, assim, quando a gente fala em dimerização, a gente está dizendo que a gente consegue controlar a intensidade de luz. Sim. Então, coincidência
ausência de luz do sol das clarabóias na indústria, você não precisa estar com a luz a 100%. Então explica, por favor, assim, então, antes da gente seguir, o básico do 0 a 10. Tá. É porque o 0 a 10 é básico, mas o brasileiro ainda trabalha com sistemas de dimerizações ainda mais básicos. Mas o 0 a 10 é 0 a 10 volts, 0 né? a 10 volts, tá? Basicamente, ele é um sistema de dimerização para essa luminária, tá? Ele vai jogar ali uma corrente X, né? Uma tensão X no driver da luminária que vai fazer com que essa luminária dimerize. Dentro da luminária, ele vai entender esse sinal que ela está recebendo e vai dimerizá-la. Basicamente é isso. O 0, ela vai ficar desligada, né? E o 10, 100%. E aí, dentro desse quadro de 0 a 10, você vai dimerizando de acordo com a sua necessidade. Essa dimerização você pode fazer por vários sistemas. Você pode ter um botão de parede que você vai dimerizar, um botão giratório em que você vai rodando esse botão para dimerizá-la, ou através de sensores, que é o mais comum, principalmente para a indústria, tá? O sensor vai fazer uma leitura de luz, né? Ele vai ler lá no ambiente 300 lux, né? Então falta um local que precisa de 500, falta 200. Ele vai compensar essa luz, tá? Então ele vai dimerizar a luminária até um valor X para que dê esses 200 lux a mais, né? Aumentar a sua dimerização. Ou reduzir. Se tem uma luz natural que está dando 800 lux, a luminária não precisa estar em 100%, ela vai reduzindo. Lembrar que essa dimerização, ela ajuda, né, Luan? Você pode falar, ela ajuda no tempo de vida útil da luminária. Total. Ela aumenta. Aumenta muito. Você não vai utilizar ela no limite. 100%. Então, ao invés de durar aí, né, os 50 mil horas, ela vai se estender se você usar o processo de dimerização. É até um equipamento um pouco mais caro, porque ele tem esse benefício, mas você ganha muito. Ganha né? muito. Então, Isso quando você está útil. pensando, já vai trocar a tua lâmpada fluorescente por uma High-Bay, já pensar em que seja uma High-Bay dimerizável, né? Perfeito. Isso é interessante. Mesmo que você não vai usar agora, né, daqui 2, 3 anos você pode ir lá e só faz esse projeto de automação, sabe? Então já tem a High-Bay preparado. Mas assim, tem o analógico 0 a 10, o mais básico, mas aí você vai avançando para um DALI, que aí já é algo mais digital, né? Programável, que você consegue mudar, que você consegue ter mais opções, né? E é um sistema de dimerização mais profissional, digamos assim, né? Algo que exige mais, né? Da luminária e de quem está fazendo o projeto, mas que vai te entregar um resultado acima. O controle por DALI, me corrija se eu estiver errada, é individual de cada luminária, correto? Individual por luminária. Já o 0 a 10? É de um grupo. É um grupo. Você consegue fazer individual, mas é muito mais difícil, né? Aí é mais fácil você ir para o DALI, se você quer individual, do que do 0 a 10. Né? Para facilitar muito a instalação. Mas você sabe que isso é um dos pontos que a gente vê mais dificuldade, porque a gente tem luminárias DALI, a gente tem 0 a 10, a gente tem sistema sem fios, a gente tem agora até luminárias com inteligência artificial. Que legal. Mas qual que é a dificuldade? É na instalação. Né? A gente, quando está com uma PJ, está bem. Eles sabem vender a solução, sabem como fazer parte da instalação. Mas quando você pega Brasil afora, vários e vários projetos, a gente tem muita dificuldade nisso. Né? O cara quer fazer, mas ele tem zero conhecimento. Né? E aí, até por isso, a gente vem fazendo vários treinamentos, né, Paula? Masterclass e diversos treinamentos para desmistificar. Porque você fala em automação, o olho da pessoa regala, né? Nossa, dá um medo e... Vai muito dinheiro. Vai muito dinheiro e ele não avança, com medo. Né? Então, assim, os instaladores também são uma parte muito importante de todo esse processo. Tá? Agora sim, Luan, a Rose comentou que o projeto dela lá, desse case que a gente está apresentando, tirou fluorescente e colocou High-Bay dimerizável. Mas e se na minha indústria já tem uma High-Bay? Que alternativa eu tenho, então, para ter esse controle? Vamos lá. Isso é um ponto importante porque, né, a gente sempre falou desse retrofit de uma fluorescente para um LED, né? E hoje a gente está vendo o retrofit de LED para LED, né? O cara que instalou uma luminária há 5, 6, 7, 8 anos atrás, ele instalou uma luminária X, né? Hoje, né, a gente tem luminárias de 180 lumens por watt, né? Lumens é o pacote de luz que vai entregar e watt, né, com 1 watt ela faz 180 lumens. Altíssima eficiência. Se você pega isso no passado, era 80, 90, 100 lumens por watt, né, há 6, 7 anos atrás. Então a gente dobrou essa quantidade. Então você pode fazer um retrofit de LED para LED para você ter mais economia, né? Agora, já tem uma High-Bay. Se você tem você tem que entender se a High-Bay que você tem é dimerizável ou não, né? Tendo,
você consegue fazer toda essa parte de automação. Tem que consultar um especialista, um parceiro, né, que consiga prover desse serviço para você, mas você tem essas duas opções, entender qual a versão que você está usando, porque eu acredito que já existem melhores, né? A gente está na mesa aqui 2 luminárias que são últimas gerações que nós estamos lançando, ambas com 180 lumens por watt, né? Então, vou dar um outro exemplo aqui. Na geração antiga, o que a gente precisava de 200 watts para fazer 32 mil lumens, hoje a gente precisa de 180. Então a gente reduz essa potência e entrega a mesma luz. Então assim, é muita eficiência ao longo do tempo e muita evolução dessas luminárias. E Rose, você já teve casos de você pegar uma indústria que já está com a High Bay, mas mesmo assim o cliente ter interesse em fazer uma dimerização e você não trocar a High Bay, só instalar sensores? A gente se depara até, Paulinha, com alguns casos que tem luminárias de péssima qualidade. E ocasiona o quê? Aquela manutenção, novamente. E vai o nosso trabalho, o nosso papel é educar o cliente, explicar quais são as luminárias que são de qualidade e as de baixa qualidade. Quando a gente se depara com esses projetos que são com luminárias de baixa qualidade, nosso trabalho é ofertar, né? A gente faz o retrofit em cima do LED também. E os nossos projetos são baseados no quê? A gente faz o estudo já com automação. Mostra para o cliente a primeira opção. Né? Se ele disser que não, enfim, que não vai seguir, aí ele só troca a luminária, mas a luminária ela já vai preparada para o sistema de automação. Porque eu vejo, não sei se você vê isso também, Luan, é um futuro. Sim. É o controle da iluminação. Não é só trocar ali ponto por ponto, é fazer um estudo. Eu acho que é o futuro e a eficiência energética para a planta, né? É tudo, né? Porque vai impactar depois até no preço do produto final, né? Então é essencial que isso seja cuidado. O produto final que é produzido, né? Exato. Vai impactar, exato. Né? Então é extremamente importante isso. E até também luminárias públicas, né? Vamos para a área externa um pouquinho. Luminárias públicas hoje, solar não era tão potente as luminárias, né? Hoje já está criando luminárias solares com grandes eficiências, igual o que vocês têm, que consegue hoje, né? Aquela luminária de LED que já foi trocada, né, no passado, a gente consegue retrofitar por uma solar. Sim. Então, o cliente tem um ganho absurdo. A luminária já vai a placa solar nela, né? Já vai a placa solar. Já é toda pronta, all-in-one que a gente fala, né? A placa solar, a bateria e os módulos de LED funcionam de modo independente, sem consumo nenhum e sem ligação nenhuma com a rede elétrica. Exato. Então, você tem toda uma economia de não ter que passar a fiação, né? E, às vezes, você tem lugares onde passar a fiação também é um problema, é uma situação mais complicada. Garantindo sol, né? Que a placa fique virada para uma posição que você tenha bastante incidência de sol. Você tem uma iluminação de qualidade controlada por controle remoto até, né, Luan? Sim, também. A Rose tocou num ponto extremamente importante, que é a questão de custo, né? E eu vejo que, se eu converso com algumas pessoas, o LED, em alguns casos, está ficando até mal visto, de tanta falcatrua que a gente vê no mercado. Infelizmente. É LED, não funciona, é LED, não funciona. Por quê? Tem muita gente fazendo, né, o barato ser instalado em áreas que não dá, né? Eu falo que é muito diferente mesmo, eu colocar uma luminária em casa do que numa indústria, né? Em casa, a luz do banheiro, do quarto, da cozinha fica ligado, né? fica ligado 2 horas por dia, 3 horas no máximo, final de semana talvez um pouco mais. E se queimou, se deu algum problema, eu passo numa loja, compro e vou lá com uma escadinha e troco. Né? A indústria não, fica ligado 24 horas por dia, um shopping, uma farmácia, um local de produção. E para você trocar, não é tão simples, né? Precisa queimar várias lâmpadas, ele não vai queimar uma e vai trocar, né? Precisa queimar várias. Depois que queimar várias, o cara da manutenção vai fazer uma requisição de compras, vai fazer 4 ou 5 orçamentos, entender qual que é o mais barato, né? Para aí sim, aí vai ter que ver se o fornecedor tem estoque, para depois de 3, 4 meses você conseguir trocar aquela iluminação. Enquanto isso, tem um colaborador no escuro aqui embaixo, trabalhando justo naquele ponto, né? Meu Deus. Aí você vai parar a produção ou vai ter que fazer de madrugada, trocar lá 12 metros de altura, para daqui a pouco o comprador comprou a mais barata, e daqui a pouco você está precisando trocar de novo. Exatamente. Então, assim, o LED, eu vejo que algumas pessoas estão resistivas por conta de tanto problema que está dando, mas porque estão mal assessorados. Mal assessorados tanto de um projeto luminotécnico, né, ou quer fazer tudo por si mesmo e compra o que mais vê no mercado. Mas assim,
É importante ressaltar. Estamos aqui para isso, né? Não deem um Google. Procurem, pelo amor de Deus, procurem a PJ LEDVance. Muito bem. Você comentou de inteligência artificial e a gente está falando muito da iluminação na área de indústria, na área da produção. Eu queria ver se você me dá um exemplo, por exemplo, da inteligência artificial numa área de estacionamento, num outro tipo de área onde a gente tem as luminárias lineares, por exemplo. Sim. O que você tem de inovação aí nesse sentido? Então, a ideia da inteligência artificial é que eu comentei aqui, né? Quando a gente fala de automação, né, todo mundo foge porque não tem medo, né? E a ideia da inteligência artificial nos produtos é desmistificar isso, tá? Por quê? Basicamente, a parte de programação se reduz drasticamente, né? Você não tem muito tempo ali, você não precisa gastar tempo programando as luminárias. Você vai fazer um setup geral na luminária, você vai instalar essa luminária e a inteligência artificial vai fazer todo o resto. Ela vai entender o padrão de movimento, ela vai entender as luzes externas e vai fazer toda a compensação necessária para garantir aquela luz naquele tempo em determinado horário. Um exemplo é estacionamentos, né? Você pega o estacionamento de um shopping ou de uma indústria, pegar de um shopping, que tem lá 300, 400 mil, 2.000 vagas. Para cada vaga você vai ter, ou seja, você precisa de muita iluminação para aquele estacionamento. Você não precisa de tudo ligado ao mesmo tempo. Normalmente o estacionamento tem sempre, tudo meio que ao ar livre, né? Sempre com bastante incidência de luz natural, e alguns pontos você nem tem movimento tanto de pessoas, o quinto, sexto andar, a pessoa fica no primeiro e segundo ali. Então, assim, você não precisa ligar tudo ao mesmo tempo. Você instala um programa de automação ali, programar todas essas luminárias dá um baita de um trabalho. E o cara não quer algo simples, também, custo alto, quer algo simples e rápido. A inteligência artificial vem para isso. Você vai instalar a luminária, você faz uma programação inicial num chaveamento ali da luminária físico, muito fácil. E a partir daí, a luminária vai fazer todo o resto. Vai entender o padrão de movimento, vai entender, o carro está aqui. Ela vai saber, ela já entende os caminhos possíveis que ele pode fazer e vai reforçar a luz nesses caminhos possíveis. Então, assim, tem muitas vantagens. Estou usando o exemplo de estacionamento, mas isso pode ir para uma indústria, para um escritório, para um shopping, enfim, diversos outros tipos de ambientes. Até nessa luminária a gente consegue colocar uma dimerização mínima. Porque nas áreas de estacionamento, que é o caso, sim, ela precisa ter aquela luz mínima, até para segurança, né? De câmeras. Exato. E aí você mantém a luz mínima, você não deixa breu, né, que a gente fala, e você mantém a segurança. E quando tem qualquer movimento, ele acende só as necessárias na intensidade que precisa. Então, assim, a inteligência artificial vem para facilitar, tá? A velocidade e essa mistificação que existe com a automação. Muito bem. No podcast de hoje, a gente aprendeu sobre luz para produzir. Então, existem herméticas, existem luminárias tipo high bay, existem projetores para áreas externas. E uma coisa é clara, precisamos selecionar os produtos corretos para que você tenha mais eficiência energética, para que você tenha uma luz adequada, sem ofuscamento nos ambientes de trabalho. Luan, muito obrigada. A gente teve assim, dicas muito importantes, muito valiosas para a gente saber fazer a seleção correta de produtos para a indústria. Obrigado, Paula. Obrigado, Rose. Só para a gente concluir, acho que a Rose falou o essencial. Não sai pesquisando e fazendo por você mesmo, né? Procura um especialista, investe um pouco mais de tempo no início para você ter um resultado que vai também durar muito mais tempo. Mas obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre o que está no nosso sangue, né? Que é a iluminação. Obrigado mesmo. E Rose, muito obrigada. Ter a arquiteta da PJ Neblina à frente da área de projetos aí, para a gente é um prazer para poder realmente mostrar para o mercado aí, interessado em iluminação industrial, como fazer um projeto correto, como buscar profissionais que sabem o que estão fazendo para você realmente, já que vai investir nessa iluminação, nesse retrofit, né, que seja feito da maneira correta para realmente conseguir aproveitar as vantagens disso. Novamente, agradeço por ter participado junto com vocês. Luan é um mestre aí de produtos, obrigada. Paulinha, sempre adorável. Em nome da PJ, eu agradeço a participação. Espero ter levado um pouquinho de conhecimento aí para vocês. Como o Luan disse, não pesquisem no Google. A gente está com uma equipe preparada para atender a indústria. Tá? Então, em parceria com a LEDVance, nós entregamos projetos, produtos, tudo levando eficiência energética até a planta de vocês. Entre em contato, né, e a gente faz todo o trabalho.
Sigam a gente nas nossas redes sociais, assistam o Masterclass de Iluminação Industrial se você quer mais informações e o podcast que também nós gravamos falando sobre luz nos bastidores da instalação, fala muito também sobre a experiência do Cebola e do Adoniran sobre iluminação na linha industrial. Muito obrigada e até a próxima.